Então, dizer que é um prazer poder estar compartilhando com vocês aqui uma experiência que a gente está tendo de um início não tão longo quanto outros projetos que a gente já tem na Receita, mas que a gente já está conseguindo colher alguns frutos dessas parcerias. Então, eu vou compartilhar aqui o material no formato aqui que a Ana Paula mandou para a gente, para passar aqui para vocês. Isso. Apareceu, hein, Ana Paula? Pareceu sim. Apareceu. Ok. Então, pessoal, nessa linha, né, desse projeto de levar a cidadania, a educação fiscal nas escolas, a gente começou um trabalho aqui no sul de Minas, e eu tenho trabalho na delegacia nossa, que fica aqui em Varginha. Estou atualmente como representante de cidadania fiscal da delegacia, e a gente já vinha trabalhando nessa ideia de tentar implementar algo com esse público. Então, desde 2023, nós começamos as primeiras tratativas aqui com algumas secretarias municipais de educação. E o nosso objetivo na época, por ser um assunto de total desconhecimento para nós, né? Porque a gente já atuava com o público de NAF, de público externo, faculdade e tudo mais, mas criança, né? Era um público assim, era totalmente novo para a gente, e aquilo realmente, eu confesso que eu ficava muito receoso de conseguir trabalhar com esse tipo de público. Então, a gente partiu da ideia de tentar começar algumas tratativas com as principais cidades que nós temos aqui no sul de Minas, que são essas três cidades: Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha, que é a sede da delegacia. E aí a gente começou, então, lá ainda em 2023, né? A gente começou algumas tratativas com os municípios de Poços de Caldas e Varginha. A gente até conseguiu contar na época com a ajuda da colega Lúcia, né, que trabalha em registro. A Lúcia, inclusive, ela teve aqui no sul de Minas, nos ajudou. E na época a gente tinha outra ideia de tentar implementar isso. Nós apresentamos para as secretarias a nossa ideia de tentar levar de alguma forma esse conhecimento para que as secretarias trabalhassem com as crianças de alguma maneira, tendo como exemplo o projeto que a Lúcia utilizava lá em registro. Ocorre que houveram as eleições, né? E 2024, né? 20, eu acho que foi 24, e trocou os prefeitos, trocou o secretário, enfim, tudo aquilo que a gente estava começando a trabalhar em 2023, nós tivemos que começar novamente do zero. Só que o ano passado, né? Houve a assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Receita e o MEC, da qual eu pude participar lá, junto com a maioria aqui de vocês, no evento lá em Brasília, no ato da assinatura. Então, a partir daquilo ali, para nós ficou mais fácil tentar fazer uma tratativa com o município, porque já tratava-se de um projeto a nível nacional da Receita. Então, não era um projeto de uma delegacia que estava tentando implementar. Então, isso nos ajudou bastante, né? Esse acordo de cooperação. Então, hoje, nós ainda não temos uma base normativa para cada um dos projetos que nós estamos implementando nas secretarias, porque é algo recente. O que nós temos utilizado de base normativa são justamente as normativas que a Receita tem nesse sentido, e uma delas é o acordo de cooperação entre a Receita e o MEC, né? Então, esse é um breve histórico aqui de como aconteceu essas tratativas. Então, nesse ano, no início desse ano, a gente fez essas reuniões novamente com os três municípios, com as três secretarias, propondo para eles, né, trabalharem com esse tema de alguma maneira. E isso foi no primeiro semestre, e agora, no início do segundo semestre, os três municípios toparam implementar o projeto junto às crianças. Então, esse é
um breve histórico. A temática, obviamente, ainda não tem uma matriz curricular específica, porque está começando, né? Então, é um projeto que está começando, mas naquela ideia de abranger toda a rede pública municipal do município. Então, é nessa linha que a gente trabalhou com eles. Cada município pretendeu trabalhar de uma forma, vou mostrar mais à frente para vocês, mas a gente foi, nessa primeira tratativa, nós deixamos assim bem à vontade para eles. Como é um projeto novo, fiquem à vontade para começar do jeito que vocês acham melhor, né? Então, tem município que optou por atuar em várias escolas. Teve um município que foi numa quantidade menor de escolas e escolas de período integral. E tem um município que atua em apenas uma escola, que é uma escola onde que tem, atende crianças no contraturno, né? São crianças em situação de vulnerabilidade, família com problemas graves sociais e econômicos, e essas crianças são atendidas por essa escola, no município de Varginha, e essa escola está implementando o projeto. Então, a gente deixou bem à vontade, né, de modo que a gente começasse de alguma maneira, e, obviamente, aquilo acende uma luz assim para as demais escolas, né? Porque por que eles começaram esse ano? Por que a gente não começou? Então vamos começar também. E essa é a nossa ideia. E na linha também, na orientação do próprio Belisa, a gente orientou eles a trabalhar aquilo da melhor maneira possível, né? Na questão das disciplinas, né? De maneira intra ou transdisciplinar. Enfim, nós demos liberdade para os pedagogos, para os professores, trabalharem da melhor maneira que eles entendessem. Mais importante é que eles trabalhassem o tema, né? O material da receita serve com certeza de base. Aquele amplo material elaborado por muitos colegas que estão aqui, né? Ele tem servido de base para os projetos, para que os professores implantem, né, esse projeto junto aos alunos. Então, como é que foi feita a contribuição nossa, né? Como eu disse, era algo novo, né? A gente não tinha, assim, nada ainda, pelo menos quando a gente começou, de exemplos para atuar. Então, a primeira abordagem foi a apresentação da ideia aos secretários de educação, aos secretários municipais de educação, a esses 3 municípios que nós selecionamos aqui na nossa região. Então, fizemos reuniões com os secretários. Em algumas delas, houve a presença também do delegado aqui, em outras não houve, mas a gente fez a reunião com os secretários, com os coordenadores, e após essa reunião, a gente apresentou o material que nós tínhamos, né, que a Receita tem disponibilizado no site, todo aquele amplo material elaborado. Mostramos qual que era a ideia, qual que era a importância disso, né? Não para a Receita Federal, mas sim para o nosso país, para o Estado, para a transformação das crianças. E aí, demos um tempo para eles pensarem, porque não teria como, obviamente, né, a gente tratar de maneira diferente. Teria que ser algo assim espontâneo, apresentando essa ideia e dizendo, olha, existe um acordo com o MEC já conhece, né? Nós estamos vindo com uma abordagem nacional, então é nesse sentido que a gente quer implementar um projeto e um projeto que seja constante. Bom, a partir daí a gente deu um tempo para que os coordenadores, os respectivos secretários pensassem e tudo mais, depois a gente estabeleceu uma data, né, de retorno, isso é importante, a gente marcar uma data, se sim ou não, mas tem que ter uma data, né? Então a gente faz a reunião e fala assim, tá bom, daqui quantos dias a gente pode marcar então uma outra reunião para ter uma resposta, né? Porque se a gente não colocar isso, dispersa e esquece. Então a gente estabeleceu uma data, e a gente foi até meio chato no início, cobrando resposta e tudo mais. E aí eles retornaram para a gente já no final do primeiro semestre, em junho, eu acho que em junho, com as respostas.
que tinham interesse, sim, de implementar o projeto a título experimental, mas que, por se tratar de uma coisa totalmente nova, de desconhecimento, principalmente dos professores, né, havia uma necessidade da Receita dar um certo repasse, uma certa orientação, né? Então, daí a gente fez então capacitações com os diretores e com os supervisores no primeiro momento. Nós selecionando porque a quantitativo de escolas participantes são expressivos, apesar de serem três municípios. Então, no primeiro momento, a gente fez com diretores e supervisores. Quando eu falo a gente, fui eu, né? Fui eu que fiz esse treinamento, porque praticamente estou trabalhando sozinho nesse projeto aqui na delegacia. Então, eu usei já de um material que eu trabalho nessa área de disseminação da questão da função social da tributação, usando um embasamento de materiais de colegas que também trabalham nessa área. Então, eu fiz um repasse para os diretores, supervisores. Após esse repasse, todos eles pediram para que houvesse uma abordagem nessa forma para os professores que iriam atuar no projeto. E aí a gente fez a formação para os professores que realmente foram atuar. Então, aqui eu estou dando, tem essa imagem aqui mostra uma formação que foi para os professores lá em Poços de Caldas, né? É importante, Ana Paula, assim, uma experiência que eu tive, né? Que quando a gente começa a falar desse tema, principalmente para os professores, num primeiro momento, há, sim, um certo receio em mais um serviço, né? Mais uma coisa que eles vão ter que fazer, quanto trabalho eles já têm, e ainda vão ter que trabalhar esse assunto com os alunos, mas no final da apresentação, no final da formação que a gente faz, é unânime, e isso foi nos 3 locais que eu fiz, é unânime a aceitação de todos os professores participantes de que é um tema necessário que seja trabalhado com as crianças. Então, isso passa para a gente um sentimento de que estamos no caminho certo, né? Porque pelo menos os próprios professores já entendem que é necessário. E parece que estava assim, faltando um empurrão, né? Eles já tinham vontade de trabalhar com essa temática, mas faltava um empurrão. E aí chegou a Receita e a Receita deu aquele empurrão, né? Aqui foi em Pouso Alegre, então, em Poços de Caldas, por exemplo, tivemos que fazer, foi dois treinamentos, duas formações, dividimos lá a equipe dos professores. Pouso Alegre também, 2 formações. Essa foto da direita aqui é uma segunda reunião que tive agora, há 3 semanas atrás. Enfim, então, a gente tem que estar sempre em contato com eles para ajustar quais são os projetos, como que a gente vai fazer, qual é a dúvida, né? O que pode melhorar. Esse aqui é o caso de Varginha. Em Varginha, o delegado atual aqui da delegacia de Varginha também participou do evento de formação para os professores, tá? Então, aqui a gente faz só um relato aí para vocês de como tem sido. Os materiais da Receita a gente tem disponibilizado para eles no formato eletrônico, né? Porque infelizmente a gente não tem quantitativo impresso, mas a gente esclarece para eles todo o caminho, de onde está o material, coloca tudo à disposição e o acesso tem sido bem utilizado lá pelos professores. Quais são os resultados que a gente tem assim, nesses 3 municípios aí, tá? Bom, como eu disse, Varginha, eles têm lá em Varginha uma escola chamada de SEIV, Centro de Educação Integrado de Varginha. Esse SEIV, ele atende apenas crianças que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, né? E com isso a prefeitura faz de tudo para atender essas crianças no contraturno. Então, aquela criança que tem aula de manhã, à tarde ela vai para esse SAVE. A criança que tem aula à tarde vai de manhã. E ali eles têm alimentação, eles têm outras atividades. E aí é nesse SAVE que a prefeitura
decidiu implementar esse projeto nesse início. A partir da ideia da Receita Federal de tentar colocar a educação fiscal para as crianças na escola, os coordenadores do SEIV de Varginha tiveram a ideia de implementar um projeto que deram o nome de Seivilândia, né? Eu vou adiantar aqui, depois eu volto nessa tela. Esse aqui é o material que eles mandaram para a gente, porque todas as 3 secretarias municipais elaboraram para nós qual é o roteiro de trabalho que eles vão fazer. Então, eles mandaram para a gente, né, o roteiro de atividade que eles vão estar desenvolvendo. Esse aqui é o roteiro da atividade desenvolvido lá pelo SAFE, no qual eles vão criar, junto com as crianças, né, a chamada Savelândia. Nada mais é do que uma cidade, como fosse uma cidade. Nessa cidade vai ter que ter os administradores da cidade. Então vão ter as crianças eleitas para quem vão ser os representantes, prefeito, vice-prefeito, vereador, vai ter votação, né? Eles vão criar um dinheiro, eles vão começar a montar o comércio lá dentro da cidade deles, né? E aí no comércio eles vão ver que parte daquilo, que tudo que é vendido tem que recolher a título de imposto. Para quê? Para que seja atendido em favor dos demais ali que passam necessidade. Enfim, eles vão sentir essa ideia da tributação na prática. Lembrando que são crianças de 6 a 11 anos, do primeiro ao 9º ano do fundamental, né? E eles também vão usar como base, embasamento deles lá, uma ajuda, os livros que a Receita disponibiliza, né? Os livros lá, os Guardiões da Liga Cidadã e a Casa do Tesouro. Então, veja, eles estão usando também material que a gente está disponibilizando lá para eles. Esse aqui é um exemplo, né? E as outras duas cidades, só finalizando com Varginha, o projeto prevê nesse início 340, mas ontem já foi atualizado aqui para mim, serão 500 alunos participantes do projeto nesse segundo semestre lá. Então, temos 500 alunos, 500 crianças participando em Varginha. Em Poços de Caldas são 19 escolas de período integral participantes do projeto. Apenas algumas escolas que eram do período integral estão fazendo parte nesse primeiro momento. Cerca de 950 alunos estão fazendo parte do projeto de alguma maneira. E em Pouso Alegre, 38 escolas estão aderindo no projeto nesse momento, um total aí de quase 4.500 alunos participando de alguma maneira com ações de educação fiscal. No final do semestre, final de novembro e começo de dezembro, a gente vai fazer eventos de premiações com mercadorias apreendidas para os melhores alunos que apresentarem projetos. Então, a gente deixou também a vontade dos professores para elaborar os projetos, os temas, e aqueles alunos que apresentaram os melhores projetos, a gente vai premiar eles com algum item de mercadoria que nós temos aqui. Basicamente, Ana Paula, era esse assim, a experiência que nós estamos tendo aqui, de maneira bem rápida que eu digo que a gente começou praticamente agora, em abril, março, que eu comecei as primeiras reuniões, né? E a gente pode dizer que é um projeto que aqui no sul de Minas está abrangendo quase 6.000 crianças já nesse primeiro semestre aqui, como um teste, né, que nós estamos fazendo. Sérgio, excelente. Maravilhoso, assim, tá muito mais adiantado do que estava imaginando. Essa Seivilândia, assim, sensacional. Eu acredito que vai ser um projeto integrador muito bom. A Lúcia, acho que ela quer fazer uma pergunta para você. É isso, Lúcia? Não, boa tarde. Eu queria bater palmas para o Sérgio e saiu ali levantar a mão. Desculpa, gente. Parabéns aí, pessoal de Minas. Estive aí já com eles. Tem sua participação lá em Minas, Lúcia. Parabéns, Sérgio. Eu sei que você tem reunião às 14h30, então muito obrigada. Então, pessoal, o Sérgio não vai nos acompanhar na reunião toda, mas nós vamos gravar aqui, Sérgio. Eu acho muito interessante que você assista o que a Paola vai apresentar e a Prefeitura de Blumenau, que vai participar na segunda etapa hoje do evento, que também tem projetos maravilhosos lá em Blumenau.
Ok. Muito obrigada, Se eu Sérgio. conseguir voltar, eu ainda volto aqui para a reunião, viu, Ana Paula? Muito obrigado. Tá joia. Agradeço a Lúcia aí. Muito obrigado, Lúcia. Abraço a todos. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Oi, Paola, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Então, agora, colegas, nós vamos passar a palavra para a Paola. Paola é a representante local de cidadania fiscal da Delegacia de Santa Maria, na 10ª Região Fiscal. A palavra é sua, Paola. Só me diz se já está compartilhando ou não. Tá sim, já estamos vendo. Eu acho que eu tenho que ir no F5. Vamos lá. Eu estava ouvindo o Sérgio falar sobre o que eles começaram agora em abril desse ano. O Santa Maria tem uma pequena diferença, assim, é um projeto que existe já há 23 anos. É uma pequena diferença ali de tempo, né? Então, o que eu vou falar, na verdade, é do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria. Ele iniciou em 2002, após uma visita das auditoras fiscais do município até a ESAF, a Escola de Administração Fazendária, em Brasília. E elas vieram, então, com essa ideia, esse embrião, e a base normativa do programa foi criada através de um decreto executivo municipal em 2003. E daí só existiu realmente a lei, que é a Lei 6.596, que instituiu o programa através de uma lei ordinária, realmente, em 2021. Daí vocês pediram a base normativa sobre a inclusão da cidadania fiscal no currículo escolar. Ela existe através dessa lei, que no seu artigo 1º, inciso 4º, diz que é objetivo do programa incorporar a educação fiscal ao currículo escolar. E daí ele mesmo já fala que não é para ser uma área do conhecimento ou componente curricular específico, mas sim um tema transversal, integrador, inter e intra e transdisciplinar, de forma a sensibilizar a comunidade escolar sobre a função socioeconômica do tributo. Então, como que isso acontece no currículo escolar? Ela é trabalhada através de projetos que são desenvolvidos ao longo do ano letivo, e a maioria deles tem essa integração com outras disciplinas. Então, portanto, são projetos integradores. Sobre a formação dos docentes. Até 2018, quando a gente ainda tinha a ESAF, a formação era feita através da ESAF, existia o curso de disseminadores de educação fiscal, é um curso extenso, são 120 horas. O pessoal de Santa Maria fazia, as professoras faziam esse curso. Depois que esse curso foi extinto, agora elas trabalham com o processo de formação dos professores através de um seminário regional, que acontece anualmente, de formações específicas da rede municipal, que são as paradas da rede, e de visitas do pessoal que é parte do programa até as escolas. É bem interessante colocar que no Programa Municipal de Educação Fiscal, ele é formado por 2 secretarias, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Finanças. Então, existe essa coexistência e essa coisa de os professores entram com a parte pedagógica e o pessoal da Secretaria de Finanças entra com o conhecimento da área tributária realmente. Então, acontece essa sinergia, vamos dizer assim, dentro do programa. O seminário regional em 2025 aconteceu nos dias 22 e 23 de maio. A gente teve 120 participantes. Esse seminário é para fora, ou seja, vêm pessoas das cidades vizinhas daqui de Santa Maria participar. São normalmente os secretários de Fazenda, as secretárias de Educação de outros municípios que participam. Daí, nessa foto, tem o logo, né, do seminário, é o 10º Seminário Regional de Educação Fiscal de Santa Maria, e da Receita participamos eu, o agente de Caçapava do Sul e a agente de Alegrite. Então, temos nós 3 na foto.
Teve também uma formação específica esse ano, que aconteceu no dia 23 de julho, e daí o Fábio foi o nosso palestrante, e as meninas estão aqui também. Essa formação foram 75 professores que fizeram, ela aconteceu em 2 turnos, então, no primeiro turno, 3 horas de capacitação, com 35 professores, no segundo turno, 40 horas, no segundo turno, 3 horas, é a mesma capacitação, com 40 professores, então deu 75 ao todo. E foi agora esse ano. A contribuição da receita. A gente atua como palestrante, por exemplo, o Fábio palestrou tanto no seminário regional quanto na formação específica, e a receita também destina mercadorias aprendidas, que são tanto utilizadas no programa, quanto destinadas através dos concursos culturais. E servidores, aqui eu coloquei como servidores, mas na verdade a servidora, que sou eu também atuo como jurada nos concursos culturais que eles fazem, analisando o material que foi produzido. E daí aqui ao lado eu coloquei a nossa destinação desse ano, que vai valer para 2025 e 2026, de R$172 mil, foram destinados ar-condicionados, televisores, celulares, jarras elétricas, videogame e controle de videogame. É interessante colocar que daí os ar-condicionados e os televisores são destinados para as escolas, os celulares de jarras elétricas para os professores e o videogame, os controles de videogame para os alunos. Mas todas essas destinações são sempre através de concursos culturais. Sempre a escola tem que fazer alguma coisa para receber essa mercadoria. Na foto tem a Luciana, que é a coordenadora hoje do Programa Municipal de Educação Fiscal. E se vocês notarem, o carro que está mais atrás, ele tem uma figurinha de uma formiga. Essa formiga é a mascote do programa, que é o Cid Legal, e esse carro foi destinado pela Receita Federal, e daí eles fizeram a adesivação, né? Colocaram um adesivo. Sobre materiais didáticos. Hoje eles utilizam da Receita o Tributos Uma Aventura no Tempo, tanto a primeira quanto o segundo volume, e o livro Mentes Pensantes Encaram Novos Desafios, que é utilizado daí pelo Ensino Fundamental 2, em especial pelas 8ª e 9ª série, que é o final do Ensino Fundamental 2. O programa de educação fiscal também tem uma página dentro da página da prefeitura na internet, que é daí o santamaria.rs.gov/educação fiscal. Daí lá eles divulgam material próprio e também tem links para o material de outros órgãos. Sobre o material também, na Feira do Livro de Santa Maria, que aconteceu agora em agosto desse ano, eles lançaram a obra Lolina e o Tubarão Tumelô, um mergulho na educação fiscal, que é de autoria de uma professora aqui de Santa Maria, da nossa rede municipal, que é a Flávia Bento Farias. E também foi lançada a obra O Jardim dos Tributos, multiformato acessível. A obra O Jardim dos Tributos já é mais antiga, já tem 2 ou 3 anos, mas o que foi lançado foi o formato multiformato acessível, que é a adaptação textual em braille desse livro, produzida pelo Instituto Federal Farroupilha, então reforçando o compromisso com o acesso universal ao conhecimento. Temos fotos da autora, que é a menina de azul, do livro Lolina e o Tubarão Tumelô, na nossa Feira do Livro. O Cid Legal, a nossa mascote, é uma pessoa realmente vestida nesse boneco. Aqui temos o nosso secretário de Finanças, a secretária de Educação e as meninas que fazem parte do Programa Municipal de Educação Fiscal. O livro, então, o Jardim dos Tributos, com o braille, né, para ele ser acessível às pessoas com baixa visão, baixa acuidade visual. E me pediram para trazer uma boa prática.
eu resolvi trazer um concurso que agora a gente está recebendo inscrições, que é o 5º concurso da teoria prática. Ele avalia e premia ações pedagógicas inovadoras em educação fiscal realizadas pelos professores da rede municipal de ensino. Então, é uma forma de valorizar o trabalho do professor e promover a cidadania fiscal, que o professor vê que um outro colega foi premiado e vai fazer também, né, para o próximo ano, tentar colocar a educação fiscal, a cidadania fiscal na sua disciplina. As atividades têm que fazer referência aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, que é importante para nós, né? Não é algo que foge da realidade, está dentro da BNCC. Vão ser premiadas Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e EJA, Jovens e Adultos. O concurso é promovido, então, pela Prefeitura de Santa Maria, com execução do Programa Municipal de Educação Fiscal, e apoiado pela Delegacia da Receita Federal em Santa Maria, através da destinação de mercadorias, que serão utilizadas para premiação, e também através da avaliação dos projetos, que eu vou ser parte da comissão que vai avaliar os projetos. E uma coisa que é interessante, os melhores trabalhos eles ficam em um repositório, então eles podem servir de inspiração para os outros professores. Esse repositório é dentro do site do programa e dentro do site da prefeitura, né? Eu sei que é bastante coisa. Eu só queria colocar, parar de compartilhar. Eu queria colocar a legislação aqui do lado. Isso, o site, a lei do municipal, que hoje está vigente, né, do programa, e uma fala da professora Cristina Bento Farias, que é a coordenadora pedagógica do programa, que, segundo ela, o tema transversal e integrador educação fiscal é trabalhado em todos os níveis e modalidades de ensino, nas 80 escolas do município, abrangendo 1.500 professores e 20 mil estudantes. É a fala da dona Cristina Bento Farias. Kelsey, quer fazer uma pergunta para a Paola? Eu quero sim. Paola, parabéns. Eu não me seguro, né? Tudo bem, Paola? Faz tempo que eu não te vejo. Não faz tanto tempo, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para ti. Como é que é feita essa formação, essa capacitação dos professores? Assim, em que profundidade? O que vocês demonstram, pedem, assim, para engajá-los? O que vocês mostram, na verdade, essa capacitação? A primeira coisa é que os nossos professores são professores municipais, então eles são concursados, né? Então, quem entrou até 2018, quando existia aquele curso da ESAF, disseminadores de educação fiscal, normalmente, quando entrava, o programa de educação fiscal fazia eles fazerem aquele curso. Uhum. Né? Já adiantava bastante. Depois que fechou, o que eles fazem todo ano tem esse seminário, que normalmente são 2 dias de seminário, que eles trazem palestrantes da Receita Estadual também, de palestrantes dessa área de educação fiscal, e essa palestra, esse seminário acontece todos os anos, normalmente ali em maio, que é uma formação também. E nas paradas de formação, o que acontece? Os professores municipais, eles têm uma semana ali no final do período letivo, em julho, e no final, em dezembro, que são as paradas municipais, que não tem mais aula,
mas é considerado período letivo para os professores para eles fazerem esse tipo de curso. E daí, nessas paradas, normalmente acontece formação. Mas é uma formação curta, assim, por exemplo, o que o Fábio fez foram 3 horas. São salas menores, mas eu acredito que é bom até, porque daí a gente pode conversar, trocar, né, dialogar com os professores. Porque se fosse um espaço muito grande, daí eles acabam não falando, porque, né? Mas é isso que está acontecendo. Mas aí existe algum pré-requisito para participar dessa formação? Eles têm que fazer aquele curso da ENAP, alguma coisa, primeiro, para depois o Fábio falar, ou você, ou não? Vocês já fazem, Não, o que está dá acontecendo aquele... agora, como não tem mais o curso online, são só essas formações mais pontuais. Tá. Tá, outra coisa, o pessoal como o programa de educação fiscal ele tem servidores de finanças, da Secretaria de Finanças, eles também vão nas escolas e fazem, só que daí é uma coisa, não é uma formação assim generalista, é uma formação mais pegar um plano de aula e mostrar o plano de aula já pronto para o professor. Não é aquela coisa, vamos conversar sobre cidadania de forma geral. Tá aqui o plano de aula, caso vocês queiram implementar. Daí eles vão nas escolas. Beleza. Obrigado. Obrigada, Paula. Tentar fazer um fechamento aqui das duas apresentações, né? Da apresentação do Sul de Minas com menos de 1 ano e a de Santa Maria com 23 anos de existência já, né? Então, eu acho que essas duas experiências, elas acabam de nos mostrar a riqueza, né? Dos caminhos para a educação fiscal no currículo escolar. De um lado, a gente vê uma iniciativa recente, com menos de 1 ano de implantação, que já começou a gerar engajamento na cidade, né? Já tem um projeto da Seivilândia em Varginha, 3 mil alunos em Pouso Alegre, em Poços de Caldas. E, por outro lado, essa trajetória consolidada, construída por 23 anos, né? Que revela a força da continuidade, né? Do impacto transformador de uma política educacional quando ela se mantém viva no tempo, né? Em Santa Maria tem uma lei, né? Inserindo a educação fiscal no currículo escolar. Então, esses exemplos, eles nos mostram que nós não precisamos de décadas para ver resultado, né? Que é possível a curto prazo, mas também eles nos mostram esse olhar do longo prazo, né? Que lembra a importância da consciência e da continuidade, para que as práticas se tornem parte da cultura escolar e comunitária, que vem muito ao encontro do que nós falamos no último seminário, da importância de se ter uma norma, né? Inserindo a educação fiscal no currículo escolar para que ele se torne duradouro. E falando um pouquinho mais do exemplo de Campos dos Goytacás, que Vicente está aqui com a câmera aberta, né, e que nos trouxe no seminário passado, essa semana nós estivemos em Campos dos Goytacazes. A Carol, a Tiziana, o Gerson, de Volta Redonda, o Antônio, de Niterói, e o interessante ali é assim, o evento que foi gerado na cidade a partir da educação fiscal no currículo da rede municipal. Houve um evento envolvendo extensão universitária, envolvendo 4 instituições de ensino de nível superior, envolvendo organizações da sociedade civil buscando ali essa interação com a academia, essa interação com o apoio de um NAF. Então, é algo que comprova que realmente esse nosso projeto da extensão universitária com o currículo escolar e esse vínculo que existe entre os dois, ele é realmente possível, né? Ele é possível e gera excelentes resultados. Vou consultar. Eu só queria colocar um relato anedotal de como que eu vejo a cidadania fiscal aqui em Santa Maria.
eu imagino que a maioria de vocês, se você passa num sinal vermelho, quem tem filhos, quem tem netos, o filho talvez fale: vô, mãe, tu passou no sinal vermelho, não pode. E isso é uma coisa que vem da educação de trânsito, né? Que hoje eu acredito que existe no Brasil inteiro. Aqui em Santa Maria, eu já vi acontecer de estar no supermercado e no supermercado a caixa pedir: você quer o seu CPF na nota? Quer a sua nota fiscal? E a mãe fala: não, não precisa. E a criança fala: não, precisa sim. A minha prof diz que precisa de CPF na nota e de nota fiscal. Eu acho que essa é a grande educação que a gente pode dar para as crianças. Excelente trabalho. Parabéns, parabéns, Paola, o Sérgio que já saiu, né, do evento porque ele tinha outro compromisso, o Vicente que nos trouxe Campos dos Goitacazes, o Luiz Cláudio, delegado de Uberlândia, que nos trouxe o exemplo de Uberlândia, a Lúcia, que nos trouxe o exemplo de registro. Para hoje, nós convidamos, eu vou só confirmar com o Kelsey se as nossas convidadas já estão presentes na nossa sala. Nós convidamos a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, que eu estive em Foz do Iguaçu em um seminário de cidadania da 9ª Região Fiscal, a convite do Jordão, da Cristine, assisti uma apresentação sobre a experiência da educação fiscal no município de Blumenau. Achei excelente, fiquei encantada com a apresentação que vi em Foz do Iguaçu, e aí marcamos uma reunião, conversamos com os dirigentes de educação de Blumenau e convidamos para que pudesse ser apresentado aqui no nosso evento online para todo o país esse projeto de educação fiscal de Blumenau. Então, seja muito bem-vinda. Kelsey, por favor, abre a câmera. Vou pedir para o Kelsey para apresentar todos os nossos convidados de Blumenau que estão presentes. Então, boa tarde, boa tarde. Já estou com a câmera aberta, não sei se estás me vendo. A professora Juliana já está aqui, eu não sei se tem mais colegas da Cidadania Fiscal de Blumenau. Professora Juliana, se já quiser abrir o microfone também. Boa tarde, estão me ouvindo direitinho? Muito bem. Estamos te vendo. Seja muito bem-vinda, professora Juliana. A gente que agradece. Kelsey, tu vai começar a introdução ou Não, eu fazer? Vai me ajudar hoje? Deixo você à vontade, professora. Fique à vontade. Só vou te falar que a professora Juliana é o nosso braço direito, né? Inclusive, é ela que incentiva muito, que está levando ali. A professora Vanessa, teve outras agora obrigações dela, saiu da comissão, né, professora Juliana? Mas, assim, é a professora Juliana que eu dou as ideias e ela pega as ideias. Ela é meia louca, mas fazer o quê, né? É brincadeira. É parceira professor mesmo. de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, a gente faz de coração, né, Kelsey? Com certeza. Fique à vontade, professora. Então, tá bom, obrigada. Em primeiro momento, eu quero agradecer, né, ao Kelsey, né, que nem ele diz, ele me incentiva muito, sim, né, ele joga ideias e a gente compra ideias, lógico, a gente compra ideias no que a gente dá conta, né, senão a gente diz, não dá. Então, vamos dizer assim, do grupo que está hoje na educação fiscal da CEMED, eu sou a mais velha, né, eu estou desde 2022, mas eu vou dizer para vocês que eu estou há mais tempo. Eu era professora na ponta, e lá na ponta eu já exercia. Então, eu fazia esse programa com muito amor e carinho para as crianças, né? Eu sou professora de educação infantil, então eu trabalhava na época com crianças bem pequenas, com crianças de 2 a 3 anos. Então, eu movimentava você ir para esse programa, né? A gente, na época, recebeu 2 bazares da Receita com o envolvimento de toda a equipe na época, e hoje eu estou na Secretaria da Educação, e quando veio essa pergunta para mim, se eu queria encabeçar o programa enquanto secretaria, eu não pensei em nenhuma vez, a virar 2, né?
porque eu gosto muito dessa temática, eu sou uma professora que eu encabeço muita coisa, eu trabalho com muito projeto, então era um prazer estar executando isso na rede, né? Eu vou compartilhar a questão do slide ali, que a Ana falou, né, de Foz do Iguaçu, que foi a Vanessa. A Vanessa hoje, ela não consegue mais estar com a gente, né? Como o Kelsey falou, é muitos braços que a gente tem dentro de uma Secretaria da Educação, é uma rede muito grande, né? Nós temos 46 escolas, 2 contraturnos, 84 CIs, então a gente comanda uma rede muito grande e não que ela não queira estar, é que ela não consegue estar neste momento. Então, por isso hoje ela não está aqui, né? Mas ela fez a apresentação ainda em Foz e logo em sequência ela teve que abrir mão, né, desse programa, mas, como ela diz, né, uma vez estando, sempre está. Então, quando a gente precisa dela, ela sempre vai nos ajudar, sim, porque a gente tem parcerias dentro da Secretaria da Educação. Então, eu vou compartilhar aqui o slide para apresentar para vocês. Professora, compartilha já com som, tá? Eu sei que tem uma parte que tem uma apresentação das crianças, né? Tem uma Aí já, apresentação. isso. Então, na hora que for compartilhar, compartilha ali com o botãozinho do som, que daí dá tudo certinho já. Eu vou dizer para vocês que tecnologicamente, assim, eu me bato um pouco, né? Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho, como o Calcio diz, né? Eu tenho meus braços direitos, então a Andressa está aqui do meu ladinho, né? Qualquer coisa ela me socorre. Eu não consigo ver vocês, porque como eu estou compartilhando, eu não consigo ver vocês. Então, esse é o nosso mascote, né? A gente fez um concurso e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. Hoje compõe essa comissão, né? Que sou eu, a Juliana, a Cláudia, que a gente faz parte da Secretaria da Educação. Aí tem a Giane e a Rosângela, que faz parte da Cefaz. Então, aqui, o programa em Blumenau, ele é desenvolvido por 2 secretarias, a da Fazenda e da Educação. Nós temos um decreto desde 2008, né? Partiu esse decreto da Secretaria da Fazenda, essas ações, né? Então, como eles precisam divulgar e disseminar a importância da educação fiscal, eles, na época, conversaram com a secretária que estava, e a gente fez uma parceria. Então, vamos dizer assim, a Fazenda, ela nos apoia, mas quem faz toda a execução do trabalho na ponta é a educação. Então, vamos dizer assim, hoje eu e a Cláudia, a gente encabeçou, a Cláudia entrou agora faz 15 dias comigo, né? A gente faz todo um suporte, né, para as instituições, e eu vou dizer para vocês que eu estava até entrar na sala, eu estou aqui na universidade, eu estava em outra sala, porque a gente está com a avaliação da etapa nacional do Prêmio da Educação Fiscal, então eu fugi um pouquinho, estou aqui com vocês, né, e aí a gente tem uma lei, a 7388, que ela demarca o dia do município na educação fiscal, que é 15 de maio, que geralmente é quando acontece o nosso seminário aqui, que a gente disponibiliza para toda a rede, mas o nosso programa, ele não é só da rede do município, da rede nossa municipal, ela é da rede do município, então é estado, é particular, e a nossa rede que a gente disponibiliza esse programa. Então, só para vocês terem um parâmetro um pouquinho de Blumenau, né? A gente tem 380 mil habitantes, né? E 1.000 e pouquinho. Hoje a nossa rede é composta de 46 escolas, de 25 mil estudantes, 82 centros de CI, que hoje ele está comportando, hoje eu até falei com a menina da CEMEG, ele está com quase 14 mil já, crianças na educação infantil, e daí a gente compra vaga aqui no município, né? Então, a gente tem 22 centros de educação infantil privados, que são quase 2.000 vagas, e 6 ONGs, que são quase 800 vagas. Então, no total de estudantes, a gente tem uma rede de quase 42 mil. Então, é muito estudante, é muito profissional, são direções envolvidas, né? Esse programa nosso, ele vem de um histórico de 2008,
né? Então, vamos dizer assim, na época teve 4 escolas pilotos, somente escola do município, né? Ele não teve a disponibilidade em 2008 para outra rede, aí foi, né? Tudo tem uma caminhada, então tudo a gente vai melhorando. Então, em 2009 e 2010, teve 3 CIs, que abrange de 0 a 6 anos, né? E teve 11 escolas. E em 2020 e 2021 foi a pandemia, então a gente teve ali aquela parada, né, obrigatória. Então, nesses 2 anos não aconteceu. Em 2022, quando essa nova comissão assumiu, a gente começou a fazer alguns movimentos enquanto rede. Foi onde que a gente se aproximou mais da questão da Receita Federal, eu me aproximei mais, conheci o Kélcio, né, aonde eu agradeço muito até hoje. Então, a gente teve um aumento de instituição muito grande. E hoje, inclusive, nós temos uma escola do Estado, que ela ainda permanece com a gente, né? Então, nós temos, em 2022 e 2023, 2.600 e pouquinho alunos do Centro de Educação Infantil, aí na escola foram 10.000, e na rede do Estado, que é uma única escola, quando eles vieram para a gente, eles tinham somente 270 estudantes que participaram desse programa. O Estado, ele é um pouquinho diferente da nossa rede. Ele tem uma disciplina, né? Então, vamos dizer assim, o Estado, ele trabalha desde o fundamental até o ensino médio. E quando eles adquiriram o nosso programa, eles trabalharam somente com o ensino médio, por isso os 270 estudantes em 2022 e 2023. E quando a gente chega em 24 e 25, então ele dá um aumento muito grande, né? Então a gente aumentou para 19 centros de educação infantil, 10 escolas, e a rede do município, do estado, ela permanece, mas ela aumenta bastante. Por quê? Porque eles entenderam que tem que abranger para uma escola inteira, tem que abranger para a instituição. Então, de 270, foi para 1.500 alunos, que foi toda a escola, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E 2025 e 2026, a gente teve um aumento maior ainda, né? Então, entrou no programa 25 instituições de ensino, 14 escolas e uma rede do município. Geralmente, né, conversando com outras pessoas, ela diz, né, eles dizem para a gente que a maior parte do programa, quando é disponibilizado para a rede, quem absorve a maior parte é as escolas. Blumenau é o contrário. Blumenau, quem compra a ideia, quem acredita no programa, é o Centro de Educação Infantil. E eu vou dizer para vocês que é a faixa etária mais difícil de trabalhar, porque o ensino fundamental, tu consegue trabalhar o conceito, o que é um tributo. E na educação infantil, a gente tem que trabalhar com o lúdico, eles têm que vivenciar essa experiência. Então, ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, só que eu vou dizer para vocês que é muito gratificante trabalhar com o infantil. Aí a gente já fez 15 seminários em 17 anos do programa, né, que acontece sempre em maio, e de preferência no dia 15. A gente só altera o dia 15 se o prefeito ele não consegue participar, e a gente altera a data, caso contrário, é todo dia 15 do mês de maio que acontece no nosso seminário, onde a gente trabalha com todas as redes, com diretores, professores, estado, município e rede privada de quem quiser participar, né? O nosso programa, ele não é obrigatório, ele é por adesão. Então, vamos dizer assim, por não ser obrigatório, a gente está crescendo muito e muito rápido. Então, isso quer dizer que uma rede, ela acredita na cidadania fiscal, ela acredita nesse cidadão. Então, por isso que ela, a cada ano vem aumentando a adesão dessas escolas. Aí aqui a gente teve o último seminário, né? Quando a gente fala do Kélcio é sobre isso, né? Ele sempre é um parceiro nosso, ele sempre traz coisas novas. O último seminário eu dei um desafio grande para ele, porque eu participei, né, com ele nas escolas, com palestra com os alunos, o ano passado, e eu disse para ele que ele tinha que trazer essa palestra para os professores, porque às vezes para o professor, que nem disse a outra colega ali, eles não têm um entendimento. Então, quando a gente trabalha com o aluno, a gente tem uma outra visão.
né? A gente trabalha diferente do que trabalha com adulto. E eu disse para ele que ele tinha que fazer esse trabalho com os professores. Ele disse, eu tenho certeza, eu disse, tenho, e eu vou dizer para vocês que foi maravilhoso a questão da participação do Kélcio, sempre, né, tanto com os estudantes quanto com a parceria com a Secretaria de Educação, ele sempre está disponível, tanto quanto ele, quanto o delegado Eduardo e o adjunto Marcelo. Então, tudo que a gente precisa deles, lógico, eles só não ajudam quando não conseguem, mas eu vou dizer para vocês que eu nunca tive um não, tá? Aqui foi um concurso em 2018, que nós tivemos um concurso de curta-metragem, né? Nessa época eu era professora, mas como é curta-metragem, eu não consegui trabalhar com a educação infantil, porque daí é complicado, é vídeo editado. Hoje vocês vão ver que é mais fácil, mas antes a gente não conseguia. Então, em 2019 teve a segunda edição, né, do concurso do curta e da edição do concurso de fotografia e história em quadrinho. Então, isso foi mais voltado para o ensino fundamental. Aí a gente teve o mascote do nosso programa, a gente sentiu a necessidade, enquanto comissão, de ter algo que marcasse esse programa, e isso foi um concurso que a gente lançou na rede. Aí a gente, como é desenho e a educação infantil, ela não tem, a criança ainda não tem os traços definidos, ela está engatinhando, né, nesse processo, a gente lançou esse concurso para o ensino fundamental. Eu vou dizer para vocês, né, que eu fiz parte dessa comissão que escolheu, junto com a Secop de Florianópolis. Eu vou dizer que foi uma missão muito difícil, porque nós queríamos todos eles, porque tinha um desenho mais lindo do que o outro, mas quem ganhou foi uma estudante do Pedro II, né, a Daniele, com o incentivo da professora, a Sheila, do 9º ano B. E com a doação da Receita Federal, com esse braço que eles nos ajudam, eles foram premiados, tanto o professor quanto a estudante. Eu vou dizer para vocês que ali foi muito emocionante, porque o pai estava junto, o pai dessa estudante, ela é uma estudante de baixa renda, então, vamos dizer assim, ela ganhou um computador que ela saiu feliz da vida, né? Então, esses reconhecimentos e essa ação da estudante, a reação do pai, de ver a filha sendo reconhecida pelo trabalho dela, foi muito gratificante e muito emocionante quando a gente premiou ela, né? A questão do currículo, a gente tem um currículo próprio, a nossa cidade, né? A base dele é a BNCC, né? Que é um documento norteador de todos, né? Só que a gente tem um currículo próprio. Dentro do currículo, ele não tem demarcado a educação fiscal. Só que eu vou dizer para vocês que o programa, ele é trabalhado em cima do nosso currículo, ele vai interdisciplinar, a educação infantil é mais vivência e experiência, então, a gente consegue articular esse programa mais fácil, é difícil para o professor na questão da temática, mas a gente, enquanto educação infantil, a gente não tem disciplinas demarcadas, como português, matemática, a gente trabalha tudo num contexto só. Então, é mais fácil trabalhar nesse sentido, né, de trazer a temática para a vivência deles. Eu, na época de professora, eu ia para o bairro com essas crianças, né, eu tinha que fazer com que eles entendessem o que era, mas eles tinham que vivenciar para marcar. Quando a colega lá disse que eles pedem para os pais para pedir a nota fiscal, eles fazem mesmo, né? E a gente, quanto professor, é questionado pelo pai para saber o que a gente está trabalhando. Então, ali a gente já explica, ali a gente já vai falando. Então, sai da porta do Centro de Educação Infantil, vai para uma sociedade. Para o ensino fundamental, ele articula com várias disciplinas. Eu tenho professor de arte trabalhando, eu tenho professor de matemática, eu tenho professor de geografia, eu tenho professor de língua portuguesa, eu tenho todas os componentes trabalhando tudo junto dentro da instituição. Então, vamos dizer assim, os projetos nossos, ele não é só de um professor ou de uma turma. Ele, quando é um projeto, ele é de instituição. Então, isso foi uma caminhada que essa comissão fez perante as instituições, né, que trabalhou com eles, mostrou para o gestor, porque a gente trabalha com o gestor e o coordenador, e daí eles levam para esse professor,
né? Então, ele anda para todos, independente da idade, é para todos as instituições que trabalham a educação fiscal dentro da escola. Aí o projeto da educação fiscal, né? Ele é na educação infantil, ele é um projeto macro, né? Então, muitas dessas instituições que estão com a gente hoje, ele já está demarcado dentro de um PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, é um documento de registro, tudo que vai nele tem que ser executado dentro da instituição. Então, eu vou dizer para vocês que hoje nós temos 41 instituições dentro do município trabalhando o programa. Eu vou dizer para vocês que 70% delas já estão dentro desse documento, né? E o ensino fundamental, ele não é exclusivo de um único componente, é o que eu disse para vocês, ele transita em todos os componentes, né? Cada um na sua área. Então, vão trabalhando essa educação fiscal e vão levando para fora dos muros das escolas, né? Envolvendo sociedade, envolvendo família. Então, não é um projeto que fica dentro da instituição, né? Os projetos nossos aqui, hoje, desde 2022, essa comissão, ela vem padronizando. Por que padronizando? Porque a gente teve uma geração, uma época, que eles trabalhavam somente a questão da sustentabilidade e trazer isso para a educação fiscal. O Kélcio, ele provocou a gente, né, como sempre, de abrir os nossos olhos e dizer, não é só isso, a gente tem que ir além. E foi o que a gente fez. Aí nós, enquanto comissão, começamos a estudar um pouco mais e ver que não era só isso. Pode ser isso, mas não é só isso. Então, hoje, os nossos projetos, eles estão mais qualificados, né? Para escrever para o Prêmio Nacional, ele passa pela comissão dentro da Secretaria de Educação, a gente lê projeto por projeto, a gente tem que mediar a escrita, a gente vai mediar com esse professor, a gente vai mediar com esse gestor. Então, ele é bem qualificado, né, para um Prêmio Nacional, e tem toda uma estrutura padronizada, né? Então, vamos dizer assim, a gente pegou o template do Prêmio Nacional e a gente estudou ele e a gente fez um padrão de rede. Então, toda instituição que quer participar do programa por adesão, ela vai entrar com um projeto no padrão que a comissão disponibiliza para essa instituição. Aí aqui é a etapa nacional, que inclusive está acontecendo agora, né? Foi ontem, hoje, vai quarta, quinta e sexta da semana que vem. Eles estão avaliando 41 projetos, né? E é no presencial. E o ano passado eles foram em 2 instituições em loco. O que mais chamou a instituição que mais chamou a atenção deles, a gente foi em loco mostrar para eles vivenciar o que a escola está produzindo e desenvolvendo com os alunos. Aí aqui foi na visita, que aqui era uma escola nossa, né, do município, Luz Esteves, que tem um projeto muito legal. Ela trabalha com a questão da saúde, né, então a questão do posto, do imposto e o que volta para uma sociedade, é um projeto bem legal. Esse ano eles ampliaram um pouquinho, e a professora de geografia, ela transformou esse projeto, essa pesquisa toda dos estudantes para um prêmio do IBGE, que foi classificado. Então, é a nossa rede trabalhando em prol da educação, né, da educação fiscal também. Prêmio Nacional, em 23, a gente teve 34 projetos de Santa Catarina, sendo que 22 era de Blumenau. Em 24, tivemos 32 projetos de Santa Catarina e a gente teve 30 de Blumenau. Em 2024, a gente levou o prêmio como o maior estado que se inscreveu no Prêmio Nacional. Em 2023, a gente ficou em segundo, e quem ficou em primeiro foi o Rio Grande do Sul. E deste ano de 2025, a gente tem 41 projetos, sendo que Santa Catarina, pelo que os avaliadores aqui me informaram, né, foram 82 projetos. Então, de 82, 41 é nosso, de Blumenau, e teve uma segunda cidade, que foi de Lages também, que
que teve a segunda maior inscrição do estado, né? Tecnicamente, a gente empatou de número de inscritos, né, de projetos com o Rio Grande do Sul esse ano. Agora vamos ver como é que eles vão desempatar, né? Aí aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês a questão que a gente faz uma gincana aqui no Blumenau desde o ano passado, porque a gente entende que esse programa ele não pode ser trabalhado pontualmente, ele tem que ter uma continuidade. Então, a partir da hora que a gente entendeu isso, o Kelso nos provocou novamente e a gente fez a gincana, né, com regulamento, esse ano foi edital. Então, é uma continuidade, ele começa no seminário, o start é no seminário, e vai até vamos dizer assim, a 25 começou agora no seminário de maio, ele vai até maio de 2026, quando a gente faz a premiação. Aqui é um exemplo de uma escola nossa, né, a Portas Importam, que o Kelso sempre fala muito dessa prova. Aqui a questão que eles tiveram que trabalhar da conservação do patrimônio público, aqui é uma porta do banheiro da escola, então eles fizeram todo um trabalho com os estudantes, né, mostraram a questão do imposto, por que não pode ser riscado, por que não pode ser quebrado, então o cuidado do patrimônio da escola. Eu vou dizer para vocês que a escola, 90% da escola está bem cuidada, depois que começou esse trabalho dentro da escola, a escola está muito conservada, os estudantes cuidam muito, então, vamos dizer assim, a gincana, ela proporcionou melhorias também, né? O programa provoca melhorias na escola. Então, essa aqui é uma das provas, né? Que é a questão da conservação do patrimônio público, Portas Importam. Aqui a gincana, essa gincana de 2025 e 2026, como eu já falei, ela teve o start em maio, né, lá no seminário. Então, essas são as datas e as provas, né, que a gente disponibiliza para a escola. Então, elas têm que produzir nesse período, né, até para o resultado de maio do ano que vem. Então, elas fazem as provas, né, que nem a primeira prova agora, que termina agora na terça-feira, né? É uma campanha criativa do conceitos tributários básicos. Então, a escola e o CI, elas vão usar a criatividade, e essa campanha, ela tem que sair da escola, ela não pode ficar só interna e nem só com os estudantes, eles têm que fazer algo que vá para fora, que mexa com uma sociedade ao seu redor, né? Então, aí a gente vai ter a prova de jornal e revista digital, né? Com a temática do uso da nota e do cupom fiscal e sua função social. Aí a gente tem a paródia, que essa não podia faltar. O ano passado a gente teve essa prova e foi um sucesso, como teve, né, o teatro também. Depois, ali no final, eu vou mostrar um vídeo ali do teatro de um CI, das crianças de 4 e 5 anos, que foi um sucesso. E, para fechar, a gente sempre fecha com um relatório. Por que o relatório? Porque a gente entende que tem que ter uma documentação, que tem que ter um registro, que tem que ter uma continuidade. Então, como o projeto, quem entra por adesão, ele não tem um fim, ele precisa dessa documentação, porque o gestor troca-se professor, então, quem chega tem essa base dessa documentação, e é uma das provas das gincanas até para a gente, eu vou dizer para vocês que eu li coisas incríveis nesse relatório. Aí aqui tem o Centro de Educação Infantil, o Henrique Reif, né, eu vou mostrar um pouquinho da questão da educação infantil, né, é um projeto que a diretora encabeçou dentro da instituição, ela mexeu muito com a comunidade. E como é que surgiu a ideia dela de participar no programa? Chegou uma criança e disse assim para ela, o prof, o ponto de ônibus mais feio que eu uso é o nosso, porque tem um ponto de ônibus na frente do CI, e como é uma comunidade de baixa renda, então eles usam muito o transporte público. E essa criança chegou para ela, e ela disse que acendeu uma luzinha, e na sequência veio a questão do seminário. Então, ela disse, não, eu vou abraçar a causa e vou fazer. Eu vou dizer para vocês que o ponto de ônibus ficou lindo,
Eles cuidam até hoje. Ela fez melhorias dentro da escola em questão de patrimônio público muito bom, e as crianças cuidam. Esse mercadinho foi um sucesso. Eu vou dizer para vocês que eles venderam o fertilizante que eles produziam dentro da instituição, e trabalhavam a questão da educação fiscal, a nota, foram visitar mercado que tem na comunidade, fizeram entrevista com o dono do mercado, com pessoas que passavam na rua. Então, vamos dizer assim, essa educação infantil que eu estava falando para vocês antes, a gente tem que levar eles para a vivência, porque são crianças pequenas, né, para eles entenderem e levar isso para casa, para a família, para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio. Então, essa vivência da educação infantil, ela é trabalhada desta forma, né? Ela tem que trazer, a gente tem que trazer eles para o lúdico, para a vivência, senão eles não têm a compreensão. E eu vou dizer para vocês, se vocês me perguntarem assim, tá, mas vocês trabalharam a questão do conceito de tributos? O conceito em si, não. Mas a gente traz a importância dele, a gente explica a importância dele, e a gente mostra para eles o que acontece. Então, até porque, assim, eles não leem, eles não escrevem, né? Então, eles não estão nessa fase da escola ainda. Aí, aqui mais um pouquinho deles, né? Trabalharam a questão ali, ó, do sistema monetário, a forma de pagamento, teve a eleição de prefeito e vice-prefeito, né? Eles visitaram a Secretaria da Fazenda aqui em Blumenau, eles foram conversar com o prefeito, que na época, isso foi o ano passado, então hoje é outro prefeito, né? Mas eles foram lá, eles são muito questionadores, então eles fazem perguntas, criança sendo criança, né, gente? Eles não têm vergonha, que nem a gente tem. Então, eles fizeram pergunta para o prefeito, tudo que passava na cabeça deles, eles perguntavam, e o prefeito foi acolhedor e atendeu essas crianças, como, na época, o César, que era o secretário da Fazenda, também acolheu eles, e, né, se vocês observarem ali na foto, está o prefeito e o vice-prefeito do Henrique Reif. Então, essa é a importância também de uma sociedade que futuros vão ser eleitores também, né? Aqui é o ponto de ônibus que eu falei para vocês, o antes e o depois. E ele permanece assim desde então, né? Eles cuidam da planta que está ali pendurada, eles tiram o lixo, eles vão lá, cuidam do patrimônio, né? Então, hoje o ponto de ônibus, que nem disse aquela criança, hoje o ponto de ônibus está bonito, porque realmente eu concordo com ele, porque estava feio. Aqui, a escola Rodolfo Hollenberg, eu quero explicar para vocês que veria a professora explicar esse projeto, por um motivo de doença ela não pôde, então eu trouxe um pouquinho desse projeto para vocês. Como é que surgiu esse projeto dentro da escola? Uma curiosidade de uma turma que via muito desperdício de merenda na hora do recreio ali das crianças, né, ia muita comida fora, e eles estavam inconformados com isso, né, como estavam sendo trabalhado, ia ser trabalhado, foi crianças dos anos finais, eles têm a educação financeira dentro do currículo, então já estava sendo trabalhado, e eles começaram a observar esse desperdício. Então, eles levaram para a professora, né, o que eles podiam fazer para não ter tanto desperdício. Eu vou dizer para vocês que eles mexeram com o prefeito, eles foram até o prefeito, eles foram na Secretaria da Educação, eles conversaram com a equipe, porque a gente tem uma equipe dentro da Secretaria de nutricionista, aí a gente tem uma equipe que cuida da empresa da alimentação de Blumenau, que na época era Risotolândia, hoje é outra. Então, eles mexeram com todo mundo. Por que eles mexeram com todo mundo? Porque tinha alimentos, vou dizer para você assim, tipo abobrinha. Eles não gostam de comer. Então, eles pegavam e jogavam fora. E querendo ou não querendo, a partir da hora que joga fora, é dinheiro público que está sendo jogado fora, porque o prefeito paga pelaquela alimentação. Então, eles fizeram todo um estudo e começaram a mexer com toda a escola. E foi um projeto muito bom, foi um projeto maravilhoso. Eu vou dizer para vocês que eles conseguiram muita coisa com a empresa. A abobrinha, no lugar de ser servida ali como ensopadinha, por exemplo, eles começaram a fazer bolo de abobrinha, então não ia mais fora. Não é que eles tiraram do cardápio, eles inovaram
aquele alimento que as crianças não gostavam, eles reinventaram, né? E aquele alimento que realmente eles não gostavam, que não ia de jeito nenhum, aí a Secretaria da Educação solicitou a mudança do cardápio, que não mandassem mais para as instituições. Então, eles começaram esse projeto ano passado. Esse ano, eles deram continuidade, eles continuam controlando, foi trabalhado tabela, eles pesavam a alimentação todos os dias, eles marcavam, que nem está ali naquela foto, né, a quantidade de alimento que ia fora, e o objetivo da turma era desperdício zero. Eles chegaram bem próximo, tá, gente? Não que não tenha, tem, mas é bem pouquinho. Então, aqui eles foram para a feira de matemática, né? Eles ganharam o prêmio da feira, né? Então, foi trabalhado a questão da matemática, foi trabalhado na língua portuguesa, foi trabalhado em ciências, foi trabalhado em todas as disciplinas, e é uma escola bilíngue, inglês, então foi trabalhado na questão do inglês também com eles. Só para atualizar esse projeto da Rodolfo, hoje eles trabalham com o Casatron, como é que é? Casatômico, né? Então, o que é isso? Eles tinham muita perda de casacos, roupas, né, uniformes. Então, eles esqueciam, principalmente, relato da professora, os estudantes dos anos iniciais, que são crianças pequenas que eles jogam o casaco, vão brincar, vão correr e lá fica. Então, vamos dizer assim, ó, com a mesma pegada da alimentação, eles fizeram com o uniforme da escola. Então, eles estão conscientizando todo mundo, né, para a questão que o uniforme Blumenau, a prefeitura disponibiliza para os alunos, então, é um recurso público, então, eles, né, eles mostraram para os pequenos que tem que ser trabalhado, que não pode esquecer, porque é dinheiro que vai fora, que daí o prefeito ele tem que investir para dar um novo, então, ter todo esse cuidado, como com o material escolar também. Então, a gente disponibiliza o material escolar para todo mundo, para a rede inteira. Então, tudo isso, a escola, o professor, ele amarrou dentro do mesmo projeto. Hoje, eu vou dizer para vocês que eu estava lá faz uns 40 dias, eu vou dizer que os casacos diminuíram, assim, 60% da perda do aluno, né, deixar o casaco na escola. Aí, aqui, a participação da Receita Federal, né, com as palestras nos seminários, né, que a gente teve o Kelsey, a gente teve o delegado Eduardo, né, a divulgação das formações continuadas que o Kelsey disponibiliza, né, a gente teve, a Vanessa até falou lá em Foz, na questão do material da Receita Federal, que é muito bom, né, que ajuda a gente bastante também, né, os incentivadores das ações voltadas para a cidadania fiscal, a gente sempre está incentivando essa rede, o próprio Kelsey também incentiva, né? A doação dos prêmios para o concurso, a gente só tem que agradecer a Receita Federal, porque tudo que a gente pede, lógico, se está no alcance deles, eles ajudam, né? Esse ano é um ano de bazar de Receita Federal, a gente vai ter 27 instituições participando, né? Fora as palestras que o Kelsey fez para as crianças, né? Nas escolas, como eu já citei antes. Aqui é o Kelsey fazendo as palestras. Foram 7 escolas e um centro de educação infantil. Ele fez 15 palestras o ano passado. As crianças ficam muito curiosas, né? E o Kelsey, ele tem eu já disse para ele que a Receita vai perder, ele vai virar professor da rede, né? Porque ele é maravilhoso com as crianças, tá, gente? Ele é dinâmico, então a Receita, a gente vai tirar ele da Receita e vai trazer ele para nós. Né? Ou então, como o bazar ali eu falei, né, 2025, a gente tem pré-requisito para trabalhar, para ganhar os bazares, né? Como eu falei, é um programa que ele não tem fim, ele sempre tem uma continuidade, então, que a gente construiu isso enquanto comissão, que a gente entende que, lógico, o bazar, ele é um plus a mais, mas ele não é o objetivo, né? O objetivo nosso é trabalhar com as crianças, essa cidadania fiscal, né? Trazer essas crianças para uma sociedade melhor.
Então, a gente pensa nesse sentido, né? Então, o bazar é um plus a mais só, mas vamos dizer assim, o ano que vem a gente não tem bazar porque temos eleição, mas todo mundo está ciente, tanto que, assim, aumentou o número de um ano para o outro, né? Então, de 27 vai ser 41, e a gente vai indo. Então, as próprias instituições entendem que isso é muito importante, né? Então, esse projeto, ele é contínuo, né, como eu falei, ele é elaborado, continuamente desenvolvidos os projetos, é realizada a inscrição anual, é um dos pré-requisitos que a gente, enquanto comissão, fala para as instituições, para participar do programa, tem que ter esse projeto e tem que participar do Prêmio Nacional. Então, por isso que a gente alcança, graças a Deus, esse ano, né, 41 instituição. As participações das ações promovidas pela comissão, né, como gincanas, seminários, palestras que a gente divulga, então, eles têm que ter essa participação, né? Então, manter as documentações regulares, isso é uma exigência nossa também, até mesmo pela Receita Federal, né? E a seleção final dos projetos, vamos dizer assim, existe essa gincana, né, que dá uma possibilidade de a gente limitar quantitativo, mas esse não é o nosso objetivo, né? Então, mas quem vai dizer para a gente se vai todo mundo ou se não vai todo mundo no bazar, né? É a questão da Receita Federal. Então, quem tem o martelinho final é sempre o delegado. Aqui esse é o vídeo. Eu estou chegando no final da apresentação. E ele é um pouquinho do que a nossa rede faz, né, do que foi desenvolvido todo nesse um ano de 2024 e 2025, e agora a gente vai ter muito além para 2025 e 2026, então é um pouquinho da nossa rede a pedidos da Ana esse vídeo, tá? Bom dia, está no ar mais uma edição do Jornal Saber Infantil. Essa edição é uma matéria que está dando o que falar. Os benefícios que retornam à comunidade quando o cliente é satisfeito. Você costuma cobrar o cupom fiscal quando faz compras? Imagine tantas melhorias que podem acontecer na sua cidade quando o governo aplica um imposto para benefícios para a população. Garante iluminação pública, construção e manutenção de creches, escolas públicas, ambulatórios, postos de saúde, hospitais públicos, por exemplo. Nossa equipe já está lá no posto de saúde, Nair Neves Pereira, para essa reportagem. Vamos chamar o repórter Bernardo. Bernardo, você consegue nos ouvir? Estou ouvindo sim, Letícia. Bom dia a todos da redação e a todos que nos assistem. Estamos no bairro Passo Manso, em Blumenau, onde diversas pessoas já passaram por aqui hoje bem cedinho. Vamos conversar com o seu Pedro. Seu Pedro, o que você está achando do nosso atendimento? Demorou um pouco, mas eu já fui atendido. Ainda teve que fazer os exames, depois eu volto para falar com o médico. O senhor sabe que não precisa pagar pelos exames nem pela consulta com o médico, né? Sei sim, mas serve os impostos que todo país pagando. É muito bom ver que um cidadão muito bem informado e satisfeito. Obrigado, seu Pedro. O senhor me dá licença para falar? Eu já tive um plano de saúde e não tive dinheiro para pagar. Então eu trago meus filhos e a mulher para o postinho de saúde. A gente não paga os exames, mas ganha o remédio. Mas como a gente está sempre apontando, a gente é bem atendido. E você aí de casa também deve fazer essa parte. Cobre o cupom fiscal é por nós, pela nossa segurança, pela nossa saúde e pela nossa cidade.
Gente, a Globo está perdendo os melhores repórteres da vida, né? Então, isso aí é um pouquinho da nossa rede, né? Estou à disposição, se tiver alguma pergunta. Esse vídeo está em algum site? Juliana, muito obrigada. É maravilhoso esse vídeo. Ele é muito fofo. É de fofurice extrema. Abrir agora aqui para os colegas. O Jordão levantou a mão. Vou passar a palavra, então, para o Jordão, para que ele gostaria de fazer algum comentário. Boa tarde, Jordão. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professora Juliana. Boa tarde. Ana, eu pensei em não falar, mas depois eu não consegui. Eu não aguentei, né? O coração bateu forte assim, falei, tenho que falar, preciso falar, né? Agradecer também o mestre Kélcio, né? Que a professora até falou, é um professor, né? Não, E no caso, professor. eu sempre chamo o Kélcio de mestre, então prevalece, né, realmente esse entendimento que nós temos aí quanto à maestria de vocês. E agradecer a Ana, né, por ter estado com a gente, né, Ana, lá em Foz, e aí, graças a tua presença lá, é que você falou para mim, logo depois falou, Jô, não vou levar na oportunidade da professora Vanessa, e agora a professora Juliana, que também apresentou para nós. Obrigado, professora Juliana. Agradecer também, Ana, desde o início, o seminário que vocês, dias 9 e 10, fizeram aquela apresentação, agradecer você, agradecer a Marihone, a Mari, né, que eu sei que ela está quietinha aí, mas eu sei o quanto ela coloca a mão na massa, o quanto ela faz aí em prol aí da cidadania fiscal. Aí eu vou fazer 3 pontuações rapidinhas, tá, Ana? Diante de todo esse quadro aí, tanto que apresentado pelo Sérgio, apresentado pela Paola e pela professora Juliana. O Kélcio perguntou para a Paola, ali logo depois da apresentação dela, sobre a maneira, né, o processo de como se deu a formação ali dos professores. Então, para vocês ficarem sabendo, aqui no Estado do Paraná, nós temos o Grupo de Educação Fiscal do Estado do Paraná, que nós estamos criando aqui, Ana, não é criando, mas estamos reformatando o curso de disseminadores de educação fiscal. Acho que até você já deve estar sabendo disso, né? Então, de repente, a gente pode até replicar, né, essa questão do curso de disseminadores que a Paola citou, que lá em 2002 começou lá todo aquele processo lá em Santa Maria. Uma outra pontuação que eu quero aqui apresentar é a respeito dessa questão assim, que até o Vicente está aí, e o Vicente lá, quando a gente esteve em Aracaju, ele fez um comentário bem pertinente, entendo eu, no que diz respeito a quando eu comecei lá atrás a fazer esse trabalho de educação fiscal, nós não tínhamos essa contrapartida de mercadorias apreendidas, de destinação de mercadorias apreendidas. A gente entendia que era um processo de educação e que a conscientização levaria naturalmente, sem haver necessariamente uma contrapartida. Há algum tempo passou-se a ter essa questão da destinação de mercadorias apreendidas, a gente sabe que também incentiva. Então a gente tem o que é ideal, ou seja, por meio da conscientização, do entendimento da importância da educação fiscal, da educação tributária, a gente vender o nosso produto sem necessariamente a gente ter uma contrapartida de destinação de mercadorias. Hoje, felizmente, vamos dizer assim, mas eu não estou sendo totalmente contrário, mas assim, dizendo, não é condição sine qua non que a gente tenha mercadoria para a gente fazer esse trabalho de educação tributária, de educação fiscal. A gente sabe o quanto evoluiu, né, professora? Porque lá em 2007, professora, se não me engano, foi em 2007 que a senhora falou que começou lá o trabalho de educação fiscal. 2008. 2008? Isso. Então, não existia essa questão de destinação de mercadorias apreendidas, tá? Então, quer dizer, foi algo que começou a acontecer, mas naquele momento não existia. Então, implementou-se independente da destinação de mercadorias. É só lembrando a fala do meu amigo aí, o Vicente, que ele falou naquela questão, né, Ana, da mercadoria de troca. Então, a gente tentar fazer o ideal, né? A gente tem o real, né, que é agora com essa destinação de mercadorias, mas que a gente pode fazer também sem necessariamente ter a destinação de mercadorias apreendidas.
E o terceiro e último, por enquanto, assim, que eu queria falar é a respeito aí de que a professora fez um comentário assim, que começou a trabalhar com crianças menores, e que a senhora entendeu, e que foi a mesma coisa que eu percebi. Eu tive recentemente num município aqui próximo, 60 quilômetros aqui de Curitiba, a gente visitou o município da Lapa. E a gente teve uma conversa, eu e o Leudemir, que acho que também deve estar aqui na nossa reunião. Obrigado, Leudemir. O Leudemir me convidou, eu fui lá também para o município da Lapa para conversar com a professora, com a secretária de Educação, Neuzeli, e a diretora lá da Educação Básica, a professora Ellen. E lá, na nossa conversa, foi colocado o seguinte, a dificuldade, eles têm até o 5º ano, lá no caso do município, eles trabalham com crianças até o 5º ano. E elas disseram o seguinte, que para elas, e parece que é algo que é meio que reconhecido aí pelos educadores, é que crianças muito pequenas, né, vamos dizer assim, de 7, 8, 9 anos, assim, que a partir de 9, 10 anos ficaria mais tranquilo de se fazer esse trabalho que a professora falou aí de conscientização tributária, trabalhar a função do tributo, essa coisa. A senhora falou o seguinte, que a senhora trabalha na parte com as crianças menores, mas de forma mais lúdica. Então, a gente entende, no meu entender, realmente esse o processo que deve ser adotado, da questão da ludicidade, e que é excelente, porque aí já é um preparo para, com certeza, inclusive essa apresentação, linda apresentação aí do vídeo, imagino que as crianças tenham 7, 8 anos, não sei exatamente a idade delas, mais um pouquinho, menos ainda? Uhum. São Nossa. Crianças de 4 e 5 anos que estão ali naquele vídeo. 4 e 5, sério? Sim. Então melhor ainda, porque aí demonstrou realmente essa ludicidade, ou seja, pela brincadeira, né, pela participação um programa jornalístico, até pensei que era mais, professora. Mas então vai ao encontro do que eu estou falando. Então essas crianças com certeza estarão bem mais, vamos dizer, preparadas, bem mais receptivas a um trabalho lá adiante, de receber de uma maneira mais crítica e com mais ênfase, com mais conteúdo propriamente, né, para eles então desenvolverem essa conscientização fiscal, essa conscientização tributária. Então, em linhas gerais, Ana, essa meu recado, agradecer à professora, agradecer você ter feito todo esse trabalho, e você falou, né, Jordão, a gente vai levar para esse trabalho de Blumenau para todo mundo, no Brasil inteiro, então quero agradecer aqui, agradecer o mestre Kelso, agradecer a todo mundo aqui, obrigado. Só deixa eu fazer uma ressalva ali, né? A gente entende que quando se fala em educação básica, se fala desde os pequenininhos. E eu vou dizer para o Antônio para o Jordão ali, que é mais fácil a criança DCI levar para a família do que a criança do fundamental, que é a criança de 6, 7 anos. A criança pequena, ela é mais espontânea, ela leva mais fácil para a família, né? Porque a partir da hora que tu pergunta para ela o que ela aprendeu hoje no CI, ela vai contar. O fundamental, as crianças, elas já são mais fechadas. Aqui, em Blumenau, a gente já tem uma dificuldade maior com os anos iniciais, com o professor dos anos iniciais, de como trabalhar com essa criança. A gente não tem dificuldade com o professor da educação infantil, né? Por quê? Porque a gente leva a educação infantil mais nesse lúdico, nessa vivência. E o fundamental, a gente entende que ele tem que dar conta de um currículo. Ele tem que dar conta de que o MEC solicita. Então, o professor, ele é mais, ele tem uma responsabilidade um pouco maior, porque ele tem que alcançar um IDEB, ele tem que alcançar um SAEB, e com tudo isso, ele trabalha a questão da educação fiscal. Então, ele não é mais uma coisa como foi falado, né? Dentro do planejamento do professor, é levado com mais leveza. Então, vamos dizer assim, quando a gente... Eu achei muito engraçado quando o senhor pensou que era uma criança maior, pela desenvoltura que eles têm. Eles são espontâneos. Eu vou dizer para ti que, se teve edição do vídeo, foi pouquíssima coisa, porque a criança pequena, ela é assim, ela é espontânea, e ela fala mesmo, não viu a menina com a sacolinha? Ela está toda envergonhada, mas ela disse que ela estava com a sacolinha. Então, eles são assim, né? E a partir da hora que vai para o fundamental, a criança, ela se fecha um pouco, ela perde isso um pouco. Então, a gente trabalha com um professor que deixe essa criança ser criativa, que traga que essa criatividade continue, que essa criança espontânea continue.
Então, a gente tem ao contrário, o que a gente não tem no infantil, a gente tem um pouquinho nos anos iniciais. Os anos finais já vai na mesma linha do infantil. O adolescente, ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas ele vai, na espontaneidade, ele dá conta de muita coisa. Então, vamos dizer assim, a gente entende, enquanto Blumenau, que é uma educação básica. Então, a gente não divide, né? A gente vem da educação infantil e leva isso para o ensino fundamental. Então, a gente dá uma continuidade. Seria isso. Perfeito, Juliana. Obrigado, professora. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Professoras, ratifico agora aqui em nível nacional com todos os nossos espectadores, quando tiver o projeto disponível, para nós disponibilizarmos na página da Receita Federal na internet, para que outras prefeituras possam ter acesso a esse documento. E aí, com isso, nós vamos inaugurar esse espaço que outras prefeituras, outras unidades que nos tragam projetos, aí nós vamos deixar esse espaço de consulta de projetos, né? Para que outras prefeituras possam consultá-los, que sirva de modelo para multiplicar essas ações assim tão maravilhosas em nível nacional. Kelsey? Eu só queria, assim, realmente agradecer ali a professora Juliana, que essa parceria que a gente tem da comissão com, assim, e principalmente que com a pessoa da Juliana é impressionante, Ana. É por isso que eu sou apaixonado por essa área. Até eu estava agora, consegui sair eu estava como chefe de programação e logística, além aqui também do gabinete. Consegui sair ali, estou fazendo outros trabalhos agora, voltando ao trabalho, e isso dá mais gás para a gente, né? Eu acho que para todos nós, as ideias dos professores, eles são muito receptivos, né? Eu queria até falar para a Juliana, porque o que eu senti quando a gente introduziu a gincana, e a gincana veio lá do pessoal de Lages, dos colegas lá de Lages, né, da Receita Federal de Lages. Quando a gente introduziu a gincana no circuito aqui de atividades, eu vejo o brilho nos olhos dos professores e dos estudantes. É impressionante, né? Então a gente consegue com isso trabalhar muito com várias vertentes, né? E assim é muito bom. E essa questão da capacitação dos professores, que eu até o ano que vem já pensei aqui, já escrevi um monte aqui que eu preciso falar com a Juliana. Já tenho que falar contigo, Juliana, porque estou com um monte de ideias e eu queria ver o que a gente consegue realmente fazer. Já peguei as ideias da Paola também, né? E a gente vê o que a gente consegue fazer. Parabéns, tá? Parabéns a Ana, parabéns a Marrione, os colegas da Receita, né? E os exemplos aí de Blumenau e tantos outros aí que a gente tem que pegar e jogar para o alto, que esse é o nosso futuro, tá bom? Obrigado. Obrigada, Kelsey. Então, como nós comentamos no primeiro seminário online que nós realizamos para compartilhar experiências, nós vamos agora ter uma série de seminários, toda vez que tivermos um convidado para apresentar algo sobre a educação fiscal no currículo escolar. Coincidentemente, na semana que vem, então está bem próximo, segunda-feira, nós teremos um outro seminário, dessa vez voltado para extensão universitária, e que faz parte de um dos compromissos que nós assinamos em março no Seminário de Planejamento da Cidadania Fiscal na Carta de Brasília. Então, vou passar a palavra para o Marcos Gregório, que Marcos, a 8ª região e a 10ª região, não sei se o Gilson está aqui no nosso evento agora, a 8ª e a 10ª estão organizando esse seminário que será na segunda-feira. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, colegas do Brasil todo, né? Satisfação estar aqui. Parabéns às apresentações. Né? A gente tem que ver, vemos 2, 3 vezes, que é tanto conteúdo, né? Tanta riqueza, né? E aí vem essas crianças aqui que mata que um pai de uma criança de 1 ano e 6 meses, né? A gente quase não consegue falar, né? Pelo amor de Deus. Parabéns, Juliana e Kelsey, o nosso grande professor, e todos os que apresentaram. Bom, então, né, atendendo aí aquilo que nós aqui nos comprometemos, né, a 8ª e a 10ª. Então, vamos ter aí um encontro, né, não chega a ser um seminário, né, mas é um evento online sobre a extensão da cidadania fiscal. Então, teremos aí o
Estendendo a Cidadania Fiscal na Curricularização Universitária, né? O nome aí, né? Vamos estender, né? Que a ideia é essa, né, Ana? Estender para além do NAF, né? A ideia é essa, né? O Denis aí, o nosso mestre aí dos nomes, né? Então, nós tínhamos feito aqui na oitava, né? Depois a gente compartilhou uma live com a professora Ana Vasconcelos, da Federal de Pernambuco e do Mackenzie, né? A Ana gostou bastante do evento, a gente pegou um pouco aquela experiência, então, mas aí a gente vai ampliar um pouco, então nós teremos a professora Ana também participando, mas teremos o Gilson, que vai fazer para nós uma explanação mais geral sobre, né, a extensão, trazendo para o dia a dia da universidade. O Gilson é professor, coordenador, e teremos também os colegas que acho que estão aqui. O Ambrósio, que eu estou vendo, vai estar também partilhando, também é professor, né? A Ana, lá da Sexta, né? Ana Iatarola, nossa colega querida. Então, a ideia é trazer um pouco dos olhares dos professores do dia a dia da extensão para nos ajudar nesse trabalho de contato, de interação, né? Que nós temos aí de divulgar a cidadania fiscal para as universidades como opção de extensão. Então, teremos ali algumas apresentações e depois um bate-papo e, claro, espaço para as perguntas e dúvidas. Então, vai ser gravado também um evento, né? E convidamos aí toda a nossa rede para participar, né? Não sei se o Gilson está aí, quiser também dar uma palavra, mas é o convite para todos participarem. Vai ser na segunda-feira, das 15 às 17. Todos estão convidados. Então, muito obrigada a todos. Só peço para que todos abram suas câmeras para que nós possamos tirar a foto para a notícia na intranet. Espero que a professora Juliana não tenha saído ainda, né? Para que a gente tenha uma foto da professora Juliana retratada no evento. Quem puder abrir a câmera, por favor. Paris. Calma só um pouquinho, mais uma. Vai ficar cara a revelação, Ana. Vai, né, Francisco? Você vê só. E a fotógrafa ainda é lenta. Já estava dando cãibra nas bochechas. Já, né, Mites? Olha só o que eu faço para Mites. Falamos de você ontem, Mites, no carro. Só coisas boas, viu? Ai, que delícia! Então, nosso evento, 6.000, eu consegui 6.000 transformações. Nós temos 6.000 mini computadores para doar para mais de 60 prefeituras. Maravilhoso, Mites. Ai, maravilhoso. Então, colegas, muito obrigada. Foi muito Desculpa, lindo. Mites. Pode Imagina, terminar, desculpa, te interrompi. Pode terminar. Imagina, ontem foi o nosso último encontro com o grupo Bem TV, que é esse grupo com 12 entidades, né, que estão fazendo as descaracterizações, e foi um congressamento que o meu delegado está deixando, né, uma data dele termina em 1º de dezembro. Foi lindo. Eu coloquei lá na Cidadania uma foto de todo mundo. Olha, Mari, olha, Aninha, foi maravilhoso. Olha, Marquinhos, foi assim, show. É uma pena que o Brasil inteiro não possa vir para cá, não é? 17 de novembro, 14 horas, Teatro Municipal. Fui lá hoje, já tirei foto e já vi o que faz, o que não faz, uma doideira. Ai, meu Deus, nem durmo mais. Maravilhoso, Mites. Então, obrigada pela presença de todos. Espero que todos esses exemplos vão deixando cada dia mais claro, né, que não é fácil o caminho, mas ele não é impossível. E nós vamos conseguir. Nós vamos levar a educação fiscal para o currículo escolar da rede estadual e municipal de educação de todo o nosso país. Muito obrigada.
Né? Não é, Mitos? Vamos sim. Tá? Cada dia a gente está aprendendo um pouquinho mais de como conduzir essa tratativa e já está dando certo. Já está dando certo. Parabéns a todos, muito obrigada e até segunda-feira, né? Segunda-feira nós temos extensão universitária e muito obrigada pelos nossos palestrantes Sérgio e Paola e para a professora Juliana da Prefeitura de Blumenau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Beijo. gente. Abraço Até a mais. todos. Até segunda-feira, hein? Tchau, tchau. Tchau, boa Até tarde. segunda, Marco. Até segunda.